Confesso que quando eu vi o tema, né, eu lembrei de momentos em que minha mãe orou por mim, né, de que eu fui uma filha rebelde também, né, de que eu passei por momentos em que minha mãe precisou estar de joelho, precisou estar clamando sobre a minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui, pela honra e glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para que eu pudesse estar aqui dando uma palavra para vocês. Então, não, eu digo para vocês, não é impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. Ele é fiel para cumprir as promessas dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Ele é aquele Deus que liberta, que cura, que traz libertação para nossa casa, que livra a gente de cadeias. Assim como ele me libertou, ele vai libertar famílias hoje. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E eu fiquei pensando, né, na minha casa. Eu falei, Senhor, para uma mãe, né, estar de joelho, para uma mãe estar orando, ela, antes desse posicionamento, ela precisa ser uma libertadora. Ela precisa estar liberta, ela precisa estar curada, para que essa oração possa surtir efeito, né? E o Senhor também me fez pensar. Falou assim, Graça, será que nós somos libertadores ou carcereiros? Né? Isso é muito forte, muito pesado até essa palavra carcereiro, né? E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos 16. Aleluia. Glória, glória, glória. 16, 25, tá, gente? Por favor. Amém? Aleluia. Perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E você já parou para pensar se a sua casa é um lugar de liberdade ou a sua casa é uma prisão? Por que eu falo isso? Em Atos, né, Paulo estava preso, né? Eles estavam presos, mas eles conseguiram transformar o ambiente. Eles, mesmo numa cadeia, mesmo em um lugar escuro, mesmo açoitados, eles estavam sem roupas dentro daquele lugar, estavam humilhados. E ainda assim, eles pensaram em orar e adorar o Senhor. E através desse louvor, dessa adoração, o Senhor nos convida hoje para ouvir uma palavra que ative a nossa fé, que nos torne libertadores da nossa casa. Que hoje você possa sair daqui sabendo usar as armas certas, porque certamente, como a minha pastora sempre fala, venceremos e veremos os nossos filhos de pé. Então que Aleluia. Você acredite que a palavra é aquela que liberta. Mas talvez você tenha entrado aqui também desanimado, né, falando que não sabe orar, não sei falar, não sei como fazer. Mas hoje a gente vai dar uma passeada na Bíblia, tá, gente? Amém? Abre comigo em Jeremias, por favor. Jeremias 1, 4. Talvez você tenha entrado aqui dizendo que não sabe falar, não sabe orar, não sabe como vencer essa guerra. Mas eu te garanto que o Senhor, Ele te capacitou, Ele te chamou para isso. E eu vou ler aqui, Isaías 1, 4 diz assim:
Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. E Jeremias disse assim: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então, mediante as guerras, mediante aquilo que nós enfrentamos durante o nosso dia, o Senhor nos diz hoje: não temas, eu estou contigo. Aonde quer que eu te enviar, eu vou colocar palavras em seus lábios para que possa haver cura, para que possa haver libertação, para que a sua casa possa estar de pé. Então não temas diante do que está acontecendo na sua vida. Ele te conhece, Ele te escolheu. E Ele não escolhe os perfeitos, Ele capacita os escolhidos. E não é você que fala por Deus, é o Senhor que fala por você. Então se permita ser usado, né? Mas muitas das vezes a gente ainda continua questionando: mas Graça, você não sabe a guerra que eu enfrento na minha casa, você não sabe o que eu passo, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho, você não sabe a batalha que eu enfrento, você não conhece a minha história. E deixa eu te falar uma coisa: o seu maior inimigo não é o seu marido, o seu vizinho, o seu filho. Não está na sua casa. O seu maior inimigo está lá em Efésios 6,12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes da Pérsia, das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esse é o nosso inimigo. É contra esse inimigo que nós devemos lutar. É contra esse inimigo que o Senhor nos chamou essa noite. Para que nós venhamos lutar contra ele, entendendo que não está no nosso filho, não está sobre o nosso marido, não está sobre a nossa mulher. Esse espírito é algo sobrenatural que o Senhor vai te ajudar a se libertar hoje, a libertar a sua casa. Então, pensando, né, em uma pessoa carcereira, eu tenho certeza que não tem nenhuma mulher aqui assim, amém, gente? Não tem nenhuma mulher carcereira aqui, todas são libertadoras em nome de Jesus, né? Mas eu queria dar algumas características para vocês de uma mulher carcereira. Ela usa palavras que controlam, que ferem. Por exemplo, né? Você nunca faz nada certo, você é igual ao seu pai, quando na verdade o seu pai não é um exemplo. Quantas das vezes nós como mães, às vezes usamos essa palavra que a gente não imagina o tamanho do efeito que isso surge em nós, né? Quando a gente fala assim: ah, você é igual ao seu pai, você acusa seu filho, mas não de uma maneira boa, como eu digo para o caramba, filho, você parece com o seu pai, você está fazendo igual ao seu pai, mas glória a Deus, o pai dele é uma pessoa boa, e isso é uma coisa boa. Mas muitas das vezes nós usamos essa palavra para ofender o nosso filho, né? Por exemplo, também outra palavra que essa mulher carcereira usa: você nunca termina nada, né? Quando essa mulher chega no ambiente, o ambiente tem que mudar. As pessoas só pisam em ovos, né? Porque se você falar algo que amagoa, já era. É um problema sério. Então, a gente tem que ficar sempre pensando no que vai falar, como vai falar. Essa mulher, ela é controladora. Ela não consegue se dar bem com todo mundo, porque o coração dela está entulhado. O coração dela não tá conseguindo liberar perdão, né? Mas hoje o Senhor quer liberar essa pessoa desse cárcere. Ela quer dar liberdade a essa mulher, para que ela não venha mais ser assim. Porque uma mulher carcereira, ela já foi uma jovem magoada. Ela já foi uma criança machucada, que antes de se tornar uma libertadora, precisa ser liberta pelo sumo libertador, que é Jesus. Né? Também existe o homem carcereiro, aquele homem ferido na sua masculinidade. Aquele que grita para mostrar sua autoridade. Aquele que faz questão de diminuir a mulher para ser visto. Né? Aquele homem que não troca uma lâmpada, mas cobre os filhos e a mulher o tempo todo. Aquele que não abre a Bíblia, mas julga a palavra que sai do altar. Esse é o homem carcereiro, mas esses espíritos hoje foram desmascarados. E perderam o poder de Satanás. Né? Deus. Quando Satanás ele é descoberto, ele não fica, ele não permanece.
né? Então, hoje o Espírito Santo vai nos dar estratégia, vai nos ajudar a libertar. Porque hoje, como eu falei para vocês no início, eu já fui uma prisioneira, né? Eu já fui aprisionada por palavras lançadas sobre a minha vida, né? Palavras que diziam assim: Graça, você não conclui nada que você comece, você nunca termina nada que você começa, você é uma pessoa inconstante demais, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa medrosa. E muitas das vezes a gente não tem noção do quanto essas palavras nos aprisionam. E nós precisamos ter um cuidado ao falar essas coisas para as pessoas. Mas eu quebrei essa maldição sobre a minha vida. E hoje eu convido vocês a quebrar essa maldição sobre a vida de vocês. Glória, também, glória. sobre a casa de vocês também. Que palavras não venham aprisionar a vida de vocês, mas venham libertar a casa de vocês. Que vocês possam se ver como libertadores que o Senhor nos chamou para ser. E em Daniel 9:3, eu vou abrir de novo. Em Daniel 9:3. Glória a Deus. Yeah. 9:3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e jejum e panos de saco e cinza. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de oração, de jejum, não tem espírito maligno que permaneça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, precisamos estar sim com a cara no pó, precisamos voltar sim a ser mulheres e homens de oração, porque o Senhor não chamou só as mulheres para ser intercessoras, Ele chamou a todos, Ele convida todos nós para orar, para falar sobre a palavra dEle, para amar a palavra dEle. O Senhor nos convida todos nós. Não coloque essa responsabilidade apenas na mulher. Coloque essa responsabilidade em você também como homem, como intercessor da sua casa. Porque tem dias que eu estou fraca e quem ora por mim é meu esposo, porque é aquele que está comigo ali o tempo todo. É ele que coloca a mão sobre a gente. Então, o Senhor ajuda, sabe, fortalece. Então ele é o intercessor da nossa casa também. Precisamos de homens fortes dentro da nossa casa. Homens que intercedam pela nossa casa também. Não só nós, quanto mulheres, mas homens também. O Senhor te convida a ser um intercessor da sua casa também. A ser um libertador da sua casa também. E uma coisa que o Senhor me falou também, né? Muitas das vezes a gente julga muitas pessoas por não ter lido a Bíblia toda, ou não saber a Bíblia toda. E não adianta, sabe, a gente ter lido a Bíblia toda. Eu sei que é difícil de falar isso, gente. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Mas eu vou te falar uma coisa. Não adianta a gente ter lido a Bíblia toda e não viver nenhum versículo. Não viver nenhum versículo. Não adianta. O Senhor falou isso claramente aos meus ouvidos. Ele falou: Graça, não adianta você ler a Bíblia toda, corrida para dizer assim: eu li a Bíblia toda. Satanás também conhece a palavra. Ele confrontou o Senhor usando a palavra. Só que o Senhor conhecia muito mais do que ele, porque ele é o sumo libertador, né? Então não adianta a gente ficar cobrando às vezes dos nossos filhos, das pessoas da nossa casa: você tem que ler a Bíblia toda, você ainda não leu, você não... Para com essa cobrança, sabe? Mostre quem você é em Cristo Jesus, para que seu filho venha querer ser como você, para que a sua família, a sua vizinhança veja algo em você. Porque quando o Senhor nos chama para ser imagem e semelhança de Cristo, cara, quem foi Jesus? A gente precisa voltar os nossos olhos e olhar para quem foi Jesus. Jesus, ele não era um julgador, pelo contrário. E quando ele julgava com a justiça, ele julgava com a verdade, não com acusações. Ele sabia o que ele estava falando. E muitas das vezes nós usamos palavras de julgamento que a gente nem sabe o que está falando. A gente nem entende o que está sendo falado. Então, que você tenha misericórdia das pessoas, sabe? Que você tenha um olhar de amor para quem ainda está começando. Que você tenha um olhar de amor para quem está caminhando, porque não é fácil. Que você venha fazer como Paulo. Mostre para as pessoas o alvo, sabe? A gente não... Eu falo muito pro Arthur, sabe? Que eu quero que ele seja um grande homem de Deus. Claro que eu quero que ele tenha uma formação. Claro que eu quero que ele seja bem sucedido, sim. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que meu filho se torne um grande homem de Deus. Que ele seja um grande homem de Deus. E é isso que eu profetizo sobre a vida do meu filho. Porque muitas das vezes a gente coloca muitas cobranças sobre as nossas
xadrez, vai para matemática, vai para um monte de coisa. E cadê a Bíblia? Cadê a oração? Cadê a palavra? Cadê o momento de mesa? Sabe? Na minha igreja eu aprendi muito essa palavra, que é o momento de mesa. Cadê o seu momento de mesa com o seu filho? Cadê o seu momento de mesa com o seu marido? Cadê o seu momento de mesa? Porque não adianta você fazer mesa com todo mundo na igreja, na sua casa está tudo desorganizado. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nós precisamos organizar a nossa casa. Nós precisamos preencher o vazio que está em nós para depois transbordar nas outras pessoas. Aleluia. E isso não sou eu que estou falando, é o Senhor que fala para você essa noite. É muito lindo você falar, você orar, você falar em línguas aqui, mas e na sua casa? O que você tem sido na sua casa? O que você tem sido? Quem você tem sido? Você tem sido uma carcereira ou você tem sido uma libertadora? Você tem sido um carcereiro que se alimenta de palavras de maldição, você se alimenta de palavras de magoar as pessoas, ou você tem soltado palavras de libertação sobre o seu filho? Filho, você é capaz. Filho, você consegue. Marido, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Mulher, obrigada por ter arrumado a casa. Eu sei que é difícil. Obrigada pela comida, obrigada pela roupa limpa. Sabe? Muitas das vezes você é ingrato com as pequenas coisas. Agradeça. Seja grato pela sua casa, pela sua família. A sua família é o ministério que o Senhor confiou nas suas mãos. Busca a vida é necessário, sim. É o que o Senhor me chamou para fazer. Mas e a nossa casa? Olhe para dentro da sua casa hoje. Escolha ser um libertador do seu marido. Não adianta você querer empurrar o evangelho goela abaixo, desculpa a expressão. Não adianta você querer empurrar o evangelho goela abaixo. Não adianta. Porque não é assim que resolve. Você precisa ser o evangelho. Você precisa ser, ele precisa ver. Não é sobre a palavra, o que você fala, é sobre a palavra de Deus, não sobre a nossa palavra. Porque às vezes nós queremos nos justificar, nós queremos falar, não, mas eu faço, mas eu oro, mas eu, o Senhor não quer isso. O Senhor vê, o Senhor ele está no seu oculto, ele está no seu quarto, ele está vendo o seu posicionamento. Sabe, o Senhor hoje ele quer nos libertar de palavras talvez lá do passado que nos aprisionou, porque às vezes a gente não lembra, porque a gente não consegue concluir as coisas. Por que a gente não consegue terminar algo? Por que a gente sempre tem medo? Alguma coisa aconteceu lá atrás. E antes de você ser cura na sua casa, você precisa se libertar. E essa libertação só vem com jejum e oração. Volte-se glória a Deus. Esses momentos. Sabe, eu estava conversando com uma amiga minha que eu falei assim, cara, que incrível é você viver esses momentos de oração, sabe? Que incrível que é quando você busca intimidade com o Senhor. Porque eu vou te falar, o Senhor vai ver sim suas obras, mas maior do que suas obras vai ser a intimidade que você teve com Ele. Aleluia! Porque você vai ter obras na sua mão, você vai estar ali cheio de calo. Senhor, eu fiz. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E aí? É desse jeito, Pai. O que adiantou você fazer tanto, você se desdobrar tanto, quando na verdade era só você se ajoelhar e falar, Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, eu sou tão falha, eu sou tão pecadora, mas eis-me aqui, Senhor, faça de acordo com a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa. O Senhor só quer ouvir um eis-me aqui. Ele não se importa com o que você fez no passado. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho, eu prossigo para o meu alvo. Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o seu alvo? Será que o seu alvo é alcançar um carro novo? Será que o seu alvo é ter uma porta de emprego gigantesca, que você fique milionária? Ou será que o seu alvo continua sendo o céu? Senhor, independente da porta, independente do carro, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. Aleluia! E se o Senhor quiser me dar, eu não vou ficar mal, porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei para onde eu estou prosseguindo, para onde eu busco. Que o meu alvo é o céu, eu não sei o seu, mas o meu é o céu. Independente das coisas que eu passo aqui na terra, independente das lutas, das batalhas, das coisas que Satanás tenta fazer para atrapalhar o nosso dia, o meu alvo é o céu. E o alvo da minha casa é o céu. E é isso que nós temos que profetizar, é isso que nós temos que ensinar para as pessoas que estão à nossa volta. Dar identidade para eles não é só saber o nome.
É saber que eles têm um pai, é saber que eles têm um lugar, é saber que eles têm uma morada. Você tem uma morada, você tem um lugar esperando por você, o Senhor está preparando um lugar para você. Mas graça é um culto sobre oração, mães de joelhos, filhos de pé. Como que você vai querer estar de joelhos se você está magoado, se você não está curado? Como que você vai se colocar de joelho se você não curou aquilo que você precisa colocar para fora? Muitas das vezes nós queremos aparentar muita coisa na igreja, mas o Senhor conhece seu secreto e Ele manda te dizer que Ele está vendo tudo. Desse jeito, aleluia. Não adianta você querer chegar aqui e querer mostrar que está tudo bem, porque o Senhor sabe que não está nada bem. O Senhor quer a tua sinceridade, o Senhor quer o teu coração, porque o Senhor conhece a verdade que está no teu coração. Você pode tentar enganar o Senhor, quer dizer, enganar a nós, mas o Senhor ninguém engana. Verdade. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os ouvidos do Senhor não estão ruins para que não nos ouça. Então clame ao Senhor pela sua vida. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu não aguento mais, eu estou fraca. Eu preciso da cura do meu marido, eu preciso da cura, da libertação do meu filho. Mas eu não sei como fazer. Não é você que faz, é o Senhor. Você só precisa se posicionar, esteja disponível, porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz, não é você. O Senhor só precisa que você esteja disponível àquilo que o Senhor quer para você essa noite. Esteja disponível. E o Senhor pergunta: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Será que o teu tesouro está no ouro aqui da terra? Será que o teu tesouro está no teu bolso, nas tuas condições? Não ajunteis tesouros aqui na terra, não ajunteis tesouro aqui terreno, não ajunteis. Ajunteis tesouros no céu, que é a palavra. Ajunteis tesouro no céu, ajunteis a palavra no teu coração, porque a palavra é o que liberta, a palavra é o que cura. Se você não tiver palavra, você não tem nada. Eu sinto te falar, você não tem nada, você precisa viver a palavra. Desse jeito, Senhor. E vamos para algumas características do homem e da mulher libertadores que somos nós que estamos aqui. Eu creio que cada um de vocês são libertadores da sua casa. Eu creio que cada homem que está aqui, cada mulher que está aqui é um libertador da sua casa, da sua vida. E quando a mulher ou o homem libertador chega no lugar, a gente já vê que ele é parecido com Jesus. A gente já vê que é diferente, que o ambiente muda, tem autoridade. Assim como Paulo e Silas estavam fisicamente presos, mas eles estavam livres espiritualmente. O nosso ambiente pode até parecer de caos, pode até parecer uma prisão, mas quando você sabe para quem você clama, para quem você ora, para quem você fala, as cadeias são quebradas. O Senhor, quando fala na palavra, quando Ele fala em Atos 16, aqui diz assim, ó: e de repente sobreveio um grande terremoto que os alicerces. Jesus, Ele mexe no problema, Ele mexe na raiz do problema. Ele não vai fazer só o superficial, não. Ele não vai fazer uma libertação meia boca, não. Ele vai libertar por inteiro. Ele vai fazer o seu milagre por completo. Deus não é um Deus de meia boca, não. Deus é um Deus que faz por completo. Então, o libertador, ele entende o cenário. Ele entende o cenário, ele entende. Ele fala assim: cara, tá um caos, tá uma confusão, né? Mas certamente venceremos. A gente não consegue ver a solução imediata, mas a gente tem para quem clamar. Quem você tem clamado? Quem você tem buscado nos momentos da aflição? Será que é sua amiga? Ou será que você tem um Senhor para contar? Será que você tem um Pai que resolve todos os seus problemas? Porque eu acredito que quando... A minha mãe, ela é uma pessoa que ela não tem muitas amizades. A minha mãe, ela é muito calada, muito quieta. E eu fui uma adolescente muito difícil. Hoje, eu vou fazer 30 anos. Então, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu era uma adolescente muito difícil. E eu imagino como foi difícil para minha mãe me ver naquela situação. E eu às vezes me pego olhando para minha mãe. Ela não é evangélica, ela é católica, mas é uma mulher de muita fé. E é isso que eu falo para vocês, não é sobre
religião, não é sobre o catolicismo, é sobre o que você acredita, em quem você acredita, né? E ela é uma mulher de muita fé e ela orava por mim, ela falava assim, eu não aceito minha filha desse jeito. E eu ficava olhando aquela atitude dela, mas a gente, quando é adolescente, a gente não pensa em nada, a gente não olha pra ninguém, né? A gente nunca acredita que aquilo dali vai surtir efeito. E um dia o Senhor me pegou. E o Senhor me pegou de tal maneira que eu me lembro a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus e o Senhor falava pra mim assim, ele usou primeiro uma menina que estava no lugar e falou assim, esse lugar aqui não é pra você, esse lugar aqui não te pertence. E eu olhei assim e falei, gente, como assim não me pertence, tá doida? E eu fui pro encontro com Deus e naquele lugar o Senhor falou claramente comigo. A oração de uma mãe surte efeito no céu. Aleluia! A tua mãe orou, tua mãe clamou, a tua mãe se colocou de joelho por você. E hoje vou te apresentar um pai que sou eu. E hoje eu vou te apresentar um pai que liberta, que cura, que transforma. E eu vou te dar um futuro diferente. Mas um futuro diferente mesmo. Algo que você vai tentar fazer as coisas do teu jeito e tu não vai conseguir porque vai ser do meu. E eu, quando fui pega desse jeito, eu chorava muito, claro. E o Senhor falou pra mim assim, Graça, eu te escolho pra libertar. E eu falava assim, não, Deus, é impossível. Eu te escolho para libertar. E eu falava, não quero adolescente, é muito problema. Não. E a minha casa vivia cheia de adolescentes. E passando pelas mesmas coisas que eu e o Felipe passamos quando a gente era adolescente. E eu tive orientações, porque tudo que acontecia, eu perguntava para minha pastora como é que eu podia falar, se eu podia falar, o que eu podia falar. E ela sempre me orientando, não, Graça, se eles estão sabendo com você, faz isso, faz aquilo, porque a obra também não é feita sozinha, nós precisamos ter parceiros, nós precisamos ter mulheres de oração ao nosso lado, mulheres que quando a gente estiver derrubando, caindo, elas vão lá e falam assim, vem cá, eu te ajudo. E o Senhor, Ele, como eu falei, né, o Senhor, Ele quer te trazer como libertador essa noite para a sua casa. Glória, Ele glória, quer glória, glória. te fazer voltar a olhar para aquele primeiro amor que você tinha. Sabe, o Senhor quer te lembrar do primeiro amor, o Senhor quer te lembrar daquela vez que você se apaixonou por Ele de verdade. Que você não queria estar em outro lugar a não ser na presença dEle. O Senhor quer te fazer lembrar daquele momento que você se encontrou com Ele e falou assim, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. O Senhor, Ele quer que você se volte para Ele de todo o seu coração. Talvez você esteja com o seu braço cansado hoje, com o seu joelho cansado de tanto clamar. Talvez você esteja abatida. Mas o Senhor hoje quer te levantar. O Senhor hoje quer te pegar pela mão e te falar assim, filha, eu não perdi o controle de nada. Aleluia! Filha, eu não perdi o controle de nada. Glória, glória, glória. Eu estou contigo. Eu não perdi o controle de nada. O Senhor é aquele que te pega pela mão hoje e te reposiciona. O Senhor coloca sobre você armaduras espirituais hoje. Ele te reveste novamente. Ele te traz porque você é uma mulher, uma potência na mão do Senhor. E o Senhor vai mudar todo o cenário. O Senhor vai mudar todo o cenário. E você vai lembrar, Senhor, eu sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor te pede para você trazer a sua memória, a potência que você é, a mulher de oração que você é. Glória a Deus, Senhor. O Senhor pede hoje para que você lembre, porque quando você abre a sua boca, pessoas são curadas. Quando você abre a sua boca, pessoas são saradas. O Senhor pede para te lembrar hoje, filha, você é escolhida, você é amada. Pode parecer clichê, você pode já ter escutado isso muitas vezes. Mas o Senhor me pede hoje para te dizer, você é escolhida. Não se sinta menor, não se sinta diminuída, não se sinta falha, porque todos nós somos falhos, mas quem nos capacita é o Senhor. Só continue disponível. Senhor, eu não estou aguentando, eu estou fraca, mas velho, porque o Senhor renova as tuas forças. O Senhor te dá uma porção diária, todos os dias.
Porque Ele te quer por perto. Ele te quer no centro da vontade dEle. Ele te quer falando a palavra dEle. Ele te quer com autoridade. Ele te quer com você com ousadia. O Senhor te chama para ter ousadia na presença dEle. E continuando, aleluia, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado nesse lugar. Senhor é maravilhoso, Deus. Nós te glorificamos pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, nesse lugar. Continue, Senhor, libertando os nossos corações, Senhor. Quebrando cativeiro, Senhor, essa noite. Quebrando cadeias sobre as nossas famílias, Senhor. Vai de encontro, Senhor, os filhos adolescentes, Senhor, que estão desviados, Senhor. Vai de encontro onde eles estiverem. Vai de encontro ao celular, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Vai libertando, Senhor, eles, Pai. Vai trazendo à memória, Senhor, o seu primeiro amor, Pai. Vai trazendo à memória, Senhor, as orações da sua mãe, Senhor. Faz com que eles sejam incomodados agora pelo teu Espírito Santo. Sim, vai meu de Deus. encontro, Senhor, aos maridos, Senhor, desviados, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos maridos que não acreditam, Senhor, no mover da tua palavra, Senhor. Confronte-os agora, Deus, trazendo o teu Espírito Santo sobre eles, sobre as casas, Senhor. Vai de encontro às mulheres também, Senhor, que se encontram aprisionadas, Pai. Vai de encontro, Senhor, libertando, Pai, elas. Senhor, fazendo-as entender, Senhor, que elas são libertadoras da tua casa. Que elas são libertadoras da família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E hoje eu tenho já estou caminhando para o final, gente. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Quem vocês têm escolhido ser? Vocês têm escolhido ser Herodes ou Pedro? Vocês têm escolhido ser Paulo e Silas ou os romanos que aprisionam pessoas? Quem você precisa libertar hoje? Que palavras você quer tirar hoje da mão de Satanás? Hoje o Senhor te convida a retirar palavras que foram lançadas. E eu gostaria que vocês hoje declarassem junto comigo. Amém? Vocês podem repetir comigo? Hoje eu troco as fechaduras da minha casa. As fechaduras da minha casa. Ela não será mais uma prisão. Ela não será mais uma prisão. Hoje eu entrego a minha chave. A chave da minha casa. A chave da minha casa. Ao Senhor. Porque Ele tem o domínio. Sobre a minha vida. E da minha família. Amém. Eu acredito que Deus tirou das mãos de Satanás muitas chaves de prisões aqui hoje. Aleluia! Não só da minha casa, mas da sua família também. Da sua casa também. Eu acredito que o Senhor foi ao alcance de pessoas que glória. Que estavam nesses papéis, sabe? Eu acredito que o Senhor, Ele foi até quem Ele precisava ir. Ele foi ao nosso coração também, eu acredito nisso. E Deus tirou todas as chaves da mão de Satanás hoje. Não há mais prisões na sua casa. Eu quero decretar isso sobre a sua casa. Não há mais prisões lá. Na sua casa, na sua família, se sinta liberto, se sinta liberta. Viva como um libertador. Hoje foi levantado um altar de paz na sua casa. Hoje foi levantado um altar de paz na sua casa. O Senhor hoje, Ele liberta seus filhos, a sua família, a sua casa. Mas não adianta eu falar aqui e você não acreditar. Você precisa acreditar, porque a fé é uma ação. Você precisa acreditar que o Senhor